A liturgia da palavra é uma parte da missa em que muitos fiéis usam para relaxar, porque a gente começa em pé, fica ali uns 10 ou 15 minutinhos em pé, então parece que é aquela hora de, vou dar uma sentada aqui, que bonito o teto, pintaram, olha aquela imagem, e fica pensando em nada com nada. Desviam a sua atenção ou até desprezam aquele momento importante. Mas essa parte da missa é fundamental e deveria ser, por parte dos sacerdotes, um momento de catequese, onde se ensina ao povo como amar e servir a Deus. Infelizmente, talvez por mau costume dos tempos, nós temos alguns sacerdotes que na hora da homilia chovem no molhado, falam a mesma coisa que já foi lida, resumindo leituras, ou pior, interpretando de uma forma não católica, alguns desviados das doutrinas católicas, até mesmo proferindo heresias ou tolices sobre a palavra de Deus, até inventando coisa. Graças a Deus que não é a maioria dos casos, né, essa coisa de inventar ou de proferir heresias. Mas veja, independente de como seja o padre da nossa paróquia, isso não nos desobriga de ouvir em espírito de servidão e humildade o que está lendo nas Sagradas Escrituras, o que está sendo lido ali. É o nosso dever. Porque as leituras podem e devem tocar o nosso coração para a conversão, para o sentido do calendário litúrgico celebrado, de cada missa, de cada época, e também das celebrações do tempo litúrgico. Mesmo que a gente discorde do sacerdote, às vezes, em algum ponto que ele fala, e aqui eu estou falando de ponto de opinião, de teologia. Eu não estou falando de discordar do padre do que eu não concordo com a igreja, que é meu dever aceitar e obedecer o que a igreja manda. Mas nós não devemos. O padre falou mal do Frei Gilson, o padre falou mal da Opus Dei, o padre, de repente, falou aqui uma bobagem que está contra o catecismo católico. Não devemos nos retirar da missa. Primeiro que é desrespeitoso com o sacerdote. Em ato de protesto eu levanto e viro as costas para o padre. Por quê? Porque mesmo o pior dos padres e bispos, quando ele está celebrando a missa, ele é um vaso de Jesus Cristo para celebrar. Não é Jesus que está proferindo aquelas palavras, mas é Jesus que vai operar a renovação do sacrifício eucarístico. Então, abandonar a missa no meio, por orgulho, por raiva, por discordância, é virar as costas ao próprio Jesus e a renovação de seu sacrifício. Me lembro de um caso, gosto muito do professor Olavo de Carvalho, mas ele tinha uma fala dele que eu não gostava muito, né? Foi uma vez que ele estava falando alguma aula dele lá, alguma coisa assim, e ele contava que ele estava lá numa paróquia, e aí o padre falou alguma groselha lá no meio da missa, alguma coisa que ele não deu certo lá com o professor Olavo, e o professor Olavo falava assim, né? Daí eu fui lá fora e fui fumar um cigarrinho lá enquanto o padre falava lá, depois voltei para dentro. Não, isso não se faz. Não se faz. O padre que está lá é o nosso pastor. Os pastores podem ter, às vezes, deficiências e não saberem guiar tão bem o seu povo, mas nós devemos, como ovelhas, respeito a ele.